No Evangelho de João 3, do 14 ao 18, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga de novo comigo, amados: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aliás, está lá, né? Eu não tinha reparado, né? Senhor, fala ao nosso coração. Tua palavra é santa e poderosa. Senhor, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. A unção é do Senhor. Toca no coração de cada um, em nome de Jesus. E digam comigo amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos, esta mensagem muitas vezes, ou esse texto, a gente se lê quando se faz muitas vezes um culto a gente chama de evangelização. Ah, é para salvação de alma. Você fala: pastor, mas eu já sou salvo, né? A maioria diz: eu há tanto tempo, né? Eu acho que dos que estão aqui, porque a minha sogra veio, ela está aí não? Não veio? Minha mãe não está aí hoje, eu acho que ela é mais velha que eu, quase de convertido, acho que é ela. Mas os outros, né, são mais novos, né, ou menos tempo de convertido. Mas, queridos, é muito importante, e eu pedi a Deus realmente até um tema. Muitas vezes a gente prega, eu não sou assim de ficar falando tema e pondo aquele negócio 1, 2, 3, 4, 5, tal, etc. Mas é bom. E aí, amados, me veio à memória mesmo, e Deus falou comigo sobre os benefícios, irmãos, dos que creem, ou de quem crê. Benefícios. Quem é que não gosta de benefícios, não é? Se anuncia muito aí que o governo federal também liberou alguns benefícios para a população, né? Nesse período aí da pandemia, muitas ajuda e assim por diante. Todos nós gostamos, né? E é bom sermos beneficiados por alguma coisa. Mas Deus, amados, é o Senhor dos maiores benefícios. Se estamos aqui, porque já é um benefício de Deus. A salvação nada mais é do que mesmo um benefício, é uma doação, um presente. A Bíblia chama de dom de Deus, e dom realmente é presente. Paulo, quando escreve lá em Efésios, ele fala isso mesmo: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. Olha aí, quer dizer, é uma dádiva de Deus, é um benefício de Deus para todos nós. E tem um texto que fala: que faria eu, ou que daria eu por todos os seus benefícios, hein? O que eu e você podemos dar a Deus, amado, a Jesus, ao Espírito Santo, retribuir pelos seus benefícios. Muitas vezes aos irmãos, às pessoas, a gente retribui pelos seus benefícios. Ontem eu estava trabalhando lá em casa, e à tarde, e geralmente, tarde ou na parte da manhã, não lembro que hora direito, lá chegou um irmão lá. Ei, seu irmão maravilhoso, pastor, vim aqui, faz tempo que eu não vejo o senhor, estou com saudade, e etc. Falei: vinha trazer até um presente, olha aí, um benefício. Aí levou lá, né, uma melancia, levaram lá 4 pudins, que esse pudim gostou. Falei: maravilha, né? Mas eu falei: e agora, em que eu posso recompensar o irmão? Mas ainda graças a Deus, né? Estava lá mexendo na minha hortinha, e graças a Deus minha horta tinha até bastante coisa. Só tinha coisa que ele não gostava, né? Almeirão, giló, coisa amarga, não gosta, né? Mas, talvez o irmão está me vendo aí, ele sabe quem é. Mas teve, tinha umas couves lá bonitas, uns pés de alface americano muito bonito, ainda falou: olha aí, então já retribuir pelos seus benefícios. É lógico que não paguei o que ele me deu, porque o dele era muito mais valoroso, mas louvado seja Deus, né? É um benefício, a gente fica tão feliz, não é, mano? Tão feliz. Eu estava tão até distraído lá, mexendo, de repente a gente parou lá e falou isso, entendeu? Amados, e para com Deus, olhe os benefícios do Senhor.
E o maior benefício nós ainda não desfrutamos aqui, vamos desfrutar na eternidade. Aliás, eu vou pedir, quem pode desligar essas luzes aqui, porque não dá para olhar para os irmãos lá da galeria, né? Vai levantar um pouquinho o olho aqui, ó. Aí, eu não sou artista, né? Aí, isso, obrigado, agora descansou. Pega esse monte de luz aqui no olho, ainda bem que esse óculos ajuda um pouco, mas mesmo assim, obrigado. Então, graças a Deus, o de trás ainda pode ficar, não está atrapalhando vocês aí não, né? Muito bem. Então, queridos, esses são os benefícios, mas amados, há coisas que nós mesmo podemos fazer e tirar benefícios, né? Igual eu falei, essas plantas, por exemplo, hoje mesmo terminou a ceia lá no Recanto, aí tivemos uma reunião, né, com um grupo aí dos irmãos aí do motoclube, e depois eu levei até uma muda de roupa, para me trocar de roupa lá depois, e lá no pé de jabuticaba ainda, que tinha um pouquinho de jabuticaba. Você sabe que as frutas, as últimas são as melhores, né? Esse dia apanhamos bastante aí, mas tinha algumas meio azedas, etc. Mas ainda fui lá, saí de lá, a hora que eu fui ver, pegamos água cheia, já era quase meio-dia, já faltava 1 minuto para meio-dia. Falei, meu Deus, como o tempo passa. Em casa também, a gente tem lá várias coisas que traz, irmãos, benefícios, mas só que tem uma coisa, queridos, a gente semeou para trazer o benefício, amém? Semeamos, muitas coisas, para tirarmos o benefício, é necessário a gente semear. Aí você pode perguntar, pastor, então se Deus nos deu o benefício, o que Deus está ganhando com isso? Está sim, amado, sabe por quê? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e o que Deus ganha mesmo, e a vontade de Deus é o quê? É que todos sejam salvos, amém? Todos sejam salvos. O benefício de Deus mesmo que Ele recebe, é a nossa própria vida, como filho dele, ser salvo, e com isso, amado, nós vamos realmente, ao sermos beneficiados, beneficiar também a obra de Deus, ajudar na obra de Deus, realizar a obra de Deus, e é tão bom. Tem pessoas que muitas vezes não entendem, pensa que culto, irmãos, ou que pastor, o líder, ele não faz nada, até apesar que hoje, né, muita gente, quase que não usa, né, terno, hoje está numa moda aí de, falar de qualquer jeito quase, né, só de manga de camisa, algum ainda também, eu até não gosto quando eu vejo essas roupas rasgadas, né, esses negócios todos aí, mas ainda é meio de tradição, né. Mas o que eu ia dizer assim, porque a pessoa, tá vendo, o pastor, o líder vai lá na igreja, só de paletó e gravata, tá bonitinho, né? Olha, parece que não faz nada, só vai lá, né? Fala, vai embora e acabou. Mas não é assim não, amados. Para nós termos benefício e resultado, é necessário fazer algo, é plantar. E até tem muita gente que nos critica. É interessante, para ele ou para a pessoa, vale a chamada lei da semeadura. Para ele, vale a promessa de Deus em abençoar. Quando a Bíblia diz para dar boas medidas, recalcada e sacudida, que ele vai fazer o quê? Ele vai te dar, te retribuir 4 vezes mais, até 100 vezes mais. Para ele, muitas vezes serve, agora para o outro, ou para o pastor, ou para o pregador, não. Mas é bíblico. Aquele que deixar pai e mãe, bens, alguma coisa por amor dele, ele disse mesmo, que ele faria isso. Mas sabe, amado, a gente está colhendo o que plantamos. O benefício é do que nós realmente plantamos, fizemos. Hoje, por exemplo, eu louvo a Deus aí pelos irmãos que estão aí, né, trabalhando durante o culto. Irmão, quantas igrejas que durante esta pandemia não fizeram culto nenhum? Teve igreja por aí que eu soube, que teve até pastor que viajou, ficou 1 mês fora, foi para outros estados, para casa de parente, ele ficou totalmente fechada. Esses dias fui num lugar aí, numa igreja, que eu fiquei triste mesmo de ver o tipo de abandono lá do templo. Eu sempre cobrava dos irmãos aqui, né, para mesmo que estiver lá, estar lá, cuidando, limpando, zelando dos templos, das coisas que foi feito. E aqui nós mesmos, né, e os irmãos, olha aí, conseguiu montar até um esquema para transmissão, irmãos, de gravação e tudo, até podemos dizer assim, até bem avançado. Eu louvo a Deus.
Eu já falei isso aqui algumas vezes, não vou repetir, né, pelo Joel, Joás e os irmãos, né, que estudaram aí. Não vou falar o nome dos outros, porque são vários, e eu posso esquecer o nome de alguém. Mas foram atrás. Hoje nós temos esse benefício, amém? Nós conseguimos, amados, a igreja transmitir. Por quê? Pagamos o preço. Até para quem não sabe, esse painel de LED ainda temos umas prestações, vamos pagar, porque no início a gente colocou ele menor, depois vamos colocar mais 2 placas, né, que chama, cada uma custou para 6.500, né, e antes a outra era até um pouco mais cara. Então se você fizer a conta, que tem várias, são acho que 8 placas, né, ou mais, então são muitas. Mas hoje nós temos o benefício. Olha aí que bonito que é. Algumas vezes eu fico, até admiro quando tem aquela outra câmera, né, que passam aqui, passa outra ali, pode, né, é que aqui não estão ainda passando, mas se quiser, dá para virar aí, transmitir e passar vocês também, né, aí para as pessoas. É um benefício, é um benefício da tecnologia, mas nós nos aproveitamos disso, e deu para os irmãos que ficam em casa ouvir e ver. Quantos que depois ligam, ou falam, agradecem a Deus, por poder mesmo assim ouvir a palavra, poder realmente lá em casa, receber mesmo as bênçãos de Deus, mesmo que não pode tocar, né, abraçar a gente pessoalmente, mas a gente faz isso online hoje, né? Dá um abraço online, dá para ver, pelo menos aí, através desse recurso. Mas amados, vamos voltar para a palavra, dos benefícios de quem crê. Nós poderíamos acrescentar muitos benefícios de quem crê. Crer ou pela fé, porque a palavra realmente crer é isso, é ter aquela certeza do que nós vamos receber, do que nós vamos tomar posse, do que Deus dá. Jesus, quando deu aquela instrução a Nicodemos, que foi procurado por ele, Nicodemos, que tinha um interesse, pelo menos ali da salvação, mas foi de maneira oculta, à noite, procurar Jesus, porque tem gente, amados, que tem vergonha de se expor por Jesus. Muitos não, por outras coisas não, mas por Jesus tem vergonha. Mas ele, por todas as circunstâncias da época, ele foi ter com Jesus à noite, e Jesus dá algumas instruções para ele, e entre elas tem realmente, que nós gostamos muito, a gente prega e fala no batismo. Ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos fica aquilo, fala na cabeça dele, né, mexe, mas como que eu posso nascer de novo? A Bíblia não fala a idade dele, mas para ter a posição que ele tinha no mínimo ali mais de 35 anos, sei lá, talvez 40 ou mais. Como pode um homem velho nascer outra vez? Você fala assim, essa expressão já. Então ele era bem, usando a expressão sendo velho, então deveria ter, porque hoje considera velho depois de quantos anos mesmo? Hein? Quantos anos? Aqui fala idoso, né? Tem até a lei do idoso que a maioria não cumpre por aí. É depois de 60 anos. Se naquela época valesse isso, então ele tinha mais de 60 anos. Mas muito bem. Como que pode nascer de novo? Amados, muitas vezes as pessoas não entendem as coisas de Deus, como Nicodemos não entendia. Jesus fala para ele: você entende tanta coisa, mas dessa você não entende, não consegue compreender. Quem nasce da carne é carne, quem nasce, né, do Espírito é Espírito, não importa, é nascer de novo. Então, queridos, isso aconteceu conosco, é por isso que estamos aqui. E se olharmos para o Evangelho de João, lá no capítulo 15, Jesus fala: não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei. Diga amém. Diga: eu fui escolhido por Jesus. Olha um dos benefícios, irmão, de ser escolhido por Ele. Quantos por aí, amados, que quer ser escolhido, né? Talvez tenha um cargo na empresa. Eu não vou nem falar em outro setor aí, porque eu luto para não falar essas coisas no público, mas acaba falando, né? Mas então, eu quero ser escolhido por fulano. Eu quero ser escolhido por ciclano, ou para esse cargo, para aquele cargo. Amado, eu e você fomos escolhidos pelo Senhor
para uma das melhores posições que nós podemos ter, é estar um dia com o Senhor na glória, diga amém. Mas para nós recebermos esse benefício, nós temos que crer. Muito bem. E aqui nesse texto fala pelo menos 2 ou 3 vezes essa expressão, e 2 delas igualzinho. Jesus, quando falava ali com ele, aquela multidão, as pessoas, ele disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas levantado como? Não é que ele tinha caído, alguém pegou e levantou, não. Ele seria levantado na cruz do madeiro. Até se tem aí alguma cruz aí, alguma figura com Jesus, se até puder pôr aí, seria até bom. Eu não pedi nada antes, né? Mas se de repente os irmãos que estão capazes aí, né, inteligente, talvez já são rápidos fazer as pesquisas aí pela internet. Ele foi levantado, irmãos, na cruz. E até ele não foi morto, a cruz não foi lá num buraco, num vale, não. Já foi num monte. Para que todos vissem mesmo. Não foi escondido. Ele lembra aquela passagem de Moisés, eu não vou aqui falar porque o nosso tempo é curto. Quando o povo de Israel murmurarem, Deus permitiu que aquela serpente viesse, picasse eles morriam. E Deus fala para Moisés levantar, fazer uma serpente de metal e colocar em lugar alto. A palavra fala haste, outros lugar alto, para que as pessoas ao olhar para aquela serpente de metal fosse curado daquela picada mortal. Isso significa, amados, que a serpente, espiritualmente falando, o diabo, tem aí, infiltrado, né, destilado o seu veneno, contaminando a sociedade, e hoje ainda tem muito mais veneno. Anda dissimulando veneno aí por toda a sociedade, terrível, para destruir a sociedade, os princípios, até, amado, usando mesmo muitas outras coisas, ideologias, como essa tal de ideologia de gênero, ou coisa diabólica. É aquilo que eu falo que não dá vontade de falar, mas eu não quero falar, mas acabo tem que falar. Cristão que apoia essa turma aí, irmãos, que esses partidos que tem ideologia de gênero, precisa se converter, não é cristão. Outras coisas mais, todos os outros princípios que estão querendo se destruir. Este é um veneno que realmente tem levado a sociedade, quer levar os princípios cristãos realmente para o buraco, sepultar, destruir. É época que a gente tem que se posicionar, digam amém? Temos que posicionar, querido. Até nesta época, é a época melhor da gente se posicionar como cristão, mostrar realmente em quem nós cremos, quem nós somos, a fé que nós temos. São princípios. Esses dias eu estava lendo e ouvindo, eu gosto de ler e ouvir o livro de Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, quantas vezes aqueles homens precisaram enfrentar os reis, cada um que entrava criava um probleminha para eles, lembram? E mesmo que até elogiava Daniel, elogiava o Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram lá em cargos elevados, mas mesmo assim, de vez em quando o rei se engrandecia, se enchia de si e de idolatria, queria obrigar eles a adorarem aos deuses dele, as idolatrias, os ídolos deles. E aquele grupo invejosos de Daniel, que estava lá no governo, na época de Nabucodonosor, foi lá e fez aquele decreto. Outra coisa, irmão, dá para vocês pensar bem? Será que existe algum lugar que a gente vê umas coisas tão sutil assim? Hein? Aqueles homens foram lá, falaram: rei, vem aqui, ó. Foram bajular o rei, entendeu? Desculpa da expressão, puxa aquilo, né, que você já sabe. Foram lá, engrandecer. Rei, ninguém pode fazer oração para o senhor, faz um decreto aí, olha, nós vamos sondar só o senhor, aí é o rei, só o senhor é como Deus, faz um decreto aí que ninguém pode fazer oração, fazer pedido nenhum, é só o senhor, só para o senhor, só. Aí o cara se encheu daí, Ana, hoje tem tanta gente assim, Ana. Algumas vezes a gente fala assim, a síndrome de Lúcifer, mas vocês sabem que tem muita gente que tem a síndrome de Nabucodonosor?
Querer ser grande, aparecer. Ele fez aquela estátua, lembra no começo? Só que poderia todo ter o resultado de Nabucodonosor de pastar 7 anos, como Deus fez ele pastar, para depois ele reconhecer quem é o Senhor. Mas aqueles homens, irmãos, em nenhuma das vezes cederam. Deu para entender? Veja, no início até a alimentação, Daniel e seus companheiros se abstiveram daquela alimentação, se abstiveram do manjar do rei, se abstiveram de tudo aquilo. Hoje é o contrário. Quantos querem participar dos manjares, que eu não vou falar daí da onde e do que. Mas voltando aqui para a palavra, irmãos, beneficia do que você crê. Deus quer te abençoar e quer nos abençoar. O maior benefício onde nós cremos, da nossa crença, é o que disse Jesus aqui: terá o quê? A vida eterna. Aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, falando por Nicodemo e os demais, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós temos 2 benefícios: um de ter a vida eterna, o outro de não perecer. Quantos que estão perecendo? Muitas pessoas perecem já hoje. Quantos que já pereceram na fé, que poderiam estar conosco aqui hoje, mas não estão? Quantos? Não é só perecer no inferno, porque também vão aqueles que desviam, que abandonam a fé. Ele diz: quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. A outra coisa, queridos, que ele nos diz mais, outro benefício que Jesus veio trazer, amados, para os que crê: não é condenado. Não é condenado. A Bíblia diz que Deus não inocenta, mas Ele faz o quê? Justifica. Paulo escreve aos Romanos que nós somos justificados pela fé, justificado pelo Senhor, não inocentado, porque nós somos pecadores, mas Ele justifica, através do nome e do sangue de Jesus. Deus nos aceita. É por isso que João, quando escreve: filhinho, vos escrevi para que saibais que tem vida eterna e para que não pequeis se pecar. O que ele diz? Temos um advogado junto do Pai. Então, queridos, não deixe o inimigo tirar proveito, te acusar, porque você errou uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Volta para o Senhor, pede perdão, e diga: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude, Senhor, a te agradar, porque eu creio que eu tenho a vida eterna. Mesmo que Moisés, irmão, chegou a pedir para Deus riscar o nome dele do livro da vida, eu creio que Deus não riscou. Quem é que já leu na Bíblia que Moisés pediu? Pediu ou não pediu? E foi por causa do quê? Tanta tribulação. Mas eu creio que Deus não riscou, e o Senhor também não risca o seu. Jesus disse: eu não lançarei fora aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora, a não ser que você se lance fora, a não ser que nós nos lançamos fora. Ele não lança fora. O amor dele, a misericórdia dele é tão grande, como ele diz aqui: eu não vim condenar o mundo, mas vim fazer o quê? Salvar o mundo. Eu vim salvar, eu vim salvar. E o 18, para terminar: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê, acontece o quê? Já está condenado. Olha aí, tem o benefício do que crê e o malefício de quem não crê. Qual que é o malefício? Não creu, já está condenado. Jesus não veio condenar, Ele veio salvar. Mas a pessoa que se condena. Tem uma frase popular que diz que o peixe morre pela boca, ou alguém: você mesmo se condenou. Existe um princípio jurídico que ninguém pode provar, ou obrigar a pessoa a provar, como chama, criar prova contra si mesmo. Olha aí, mesmo que o cara seja, errado, meu Deus do céu, misericórdia, eu não gosto de entrar nessa aí também não. Eu não entendo essa lei aí, quem é advogado, alguma coisa que não dá para entender, a tal de presunção da inocência. Esses dias mesmo aí, teve um cara que já soltou, já liberou um monte de coisa de novo aí por causa desse negócio.
Alguém prova 5, 10 vezes que o cara cometeu aquilo, mas não, ainda existe uma tal de presunção da inocência. Olha aí, existe. Aí solta a bandidagem toda. E vão roubar tudo de novo. Misericórdia. Deixa para lá. Né? Amado, o Senhor não. Cometeu, Ele perdoa, Ele justifica e Ele salva. Mas sabe disso. Agora, se não converter, se não arrepender e aceitar Jesus, a própria pessoa se condenou. Se condenou. Então não se condene. Arrependa. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João Batista, quando estava lá e foi fazer o batismo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. É Ele, não sou eu, não é uma igreja, não é uma denominação, mas é Jesus. Então, amados, o benefício de crer, você pode ter um benefício de cura, você pode ter um benefício de Deus abençoar você financeiramente, você pode ter um benefício de Deus abençoar a sua família, o seu lar, os seus negócios, mas o maior benefício é aquele que disse Paulo, amados: aquilo que o olho ainda não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é a vida eterna. Esse é o benefício. Quem crer nele tem a vida eterna. Quem crer nele não pereça, mas tem a vida eterna. Ou não perece, mas tem a vida eterna. Meu querido, não deixe o inimigo fazer você perecer. Não, nem aqui e muito menos na eternidade. Vamos ficar em pé. Muito menos na eternidade. Se tem alguém que ainda não creu em Jesus para a salvação, creia hoje. Se não aceitou Jesus para a salvação, aceite hoje. Você que está me vendo aí no YouTube, ou se tiver alguém aqui, faça uma oração aí comigo, assim, dizendo assim, ó: Jesus, eu te aceito, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e eu crendo eu te aceito, porque eu quero ter a vida eterna. Eu não quero perecer no inferno e nem aqui, porque eu quero ter a vida eterna. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. E digam amém.